Olá pessoal, estou de volta com um probleminha muito legal para vocês, probleminha de probabilidade, tá? O problema fala o seguinte, eu vou dar uma lida aqui para vocês, o enunciado é um pouco grande, tá? É bem grande, por sinal. No entanto, ele fala o seguinte, um campeonato é disputado por 4 times em jogos de ida e volta. Quer dizer, joga o time A contra o time B. Depois você vai ter o segundo turno, joga o B contra o A. A cada vitória, o time recebe 3 pontos. Quer dizer, venceu, ganha 3 pontos. Para cada empate, 1. Em caso de derrota, o time não recebe nenhum ponto. Exatamente como funciona agora, né? Então ele pede, calcule a probabilidade para que um time que não empate, tenha 12 pontos ao final do campeonato. Bacana o problema, né? Também gostei desse problema. Bom, então vamos pensar aqui. Nós temos 4 times jogando de forma ida e volta. Vamos supor, Palmeiras e Flamengo, depois joga Flamengo e Palmeiras, né? Ida e volta é isso, turno e retorno. Bom, cada vez que o time ganha, ele recebe 3 pontos. Cada vez que ele empata, ele recebe 1 ponto. E se ele perde, tá? Ele nem ganha, ele não pontua. Então você sabe que um determinado time lá, ele não empatou. Então ele só ganhou ou só perdeu. Ele só teve ou vitória ou derrota. E ele quer saber qual é a probabilidade, no final, esse time atingir exatamente 12 pontos. Bom, parece um problema muito complicado, muito difícil, né? A primeira coisa que a gente vai tentar verificar é a seguinte. Qual o número de jogos? Isso é fundamental, né? Qual o número de jogos? Sem isso, eu nem começo o problema. Show? Qual o número de jogos? Bom, e aí eu tenho que pensar o quê? Que eu tenho turno e retorno. Bom, vamos pensar primeiro no turno. Você vai ter quantos jogos? Ora, vou ter que escolher um cara para iniciar um time para colocar aqui. Aqui está representando, esse tracinho está representando o time de futebol, o jogo que vai acontecer. Certo? Muito bem. Então você tem 4 possibilidades de escolha para cá. Por quê? Evidente, eu tenho 4 times, digamos A, B, C e D. Eu posso escolher o A, o B, o C ou D para começar. Uma vez escolhido, por exemplo, o A só pode jogar ou contra o B, ou contra o C, ou contra o D. Então eu vou para 3 possibilidades. Quer dizer, eu posso escolher 3 adversários para jogar com o time A. Quer dizer, poderá ser o time B, o time C ou o time D. Logo, pelo princípio multiplicativo, digamos que eu escolho o D aqui, né? Aí, pelo princípio multiplicativo, você tem 12 jogos no turno.
Na ida. É o turno, né? Fala noturno, parece que é à noite. É noturno, quer dizer, na ida. Bom, mas eu tenho jogos de volta. Então eu tenho mais. Os jogos vão se repetir. Talvez só mudem o mando de campo. O que é isso? É onde vai ser disputado o jogo. Bom, então ao todo você tem 24 jogos. 24 jogos. Muito bem. Mas o problema é eu perceber, então, o seguinte. Bom, eu tenho 24 jogos. Tudo bem. Legal. Esse time que vai terminar com 12 pontos, quantas vezes ele vai jogar? Ele vai jogar 24 jogos? Não. Ele não vai jogar 24 jogos. Se são 4 times, significa dizer que cada time desse joga 6 partidas, 6 jogos. Beleza? Quer dizer, o A joga 6 vezes, o B joga 6 vezes, o C joga 6 vezes e o D joga 6 vezes. Todo mundo joga um número igual de partidas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se está enquadrando legal. Tá show. Beleza. Muito bem. Então, estamos caminhando bem. Digamos que esse cara que fez 12 pontos é o Clube A. É o time A. Só para a gente esclarecer, né? A nossa linha de pensamento. Muito bem. Bom, ele não empatou. Então ele só teve o quê? Vitória ou derrota. Então peraí, o problema começa a ficar legal. Bom, aqui estão os 4 jogos que ele vai disputar. Deixa eu olhar novamente. Beleza. Então, ali os 4 jogos que ele vai disputar. Muito bem. Bom, nesses 4 jogos que ele vai disputar, o que interessa para ele, né? O que interessa para ele? No final, ele não empatou. Ele tem que fazer 12 pontos. Certo? Logo, esse cara, a gente chegou à conclusão que joga 6 vezes. Certo? Ele joga 6 vezes. Bom, se ele joga 6 vezes, aliás, perdão, 4, ele joga 6 vezes, aqui ficou faltando, perdão. 5, 6. Perdão, esqueci aqui. Ele joga 6 vezes. Ora, nesses 6 jogos, ele pode acontecer do seguinte. Esquece os 12 pontos por enquanto, tá? Quando ele fez esse primeiro jogo, ele pode ter vencido, perdido ou empatado. Mestre, mas ele não empatou. Bom, ele não empatou, é para fechar os 12 pontos. Mas a princípio, na hora do jogo lá, né, eles vão jogar 6 vezes e pode ter, por exemplo, 2 empates. Né? Beleza? Isso aqui é dentro do contexto de 6 jogos. Então você tem o quê? Você tem 3 possibilidades para cá, que é
ganhar, perder ou empatar, 3, 3, 3, 3 e 3. Você está pensando assim, pô, Mário, mas espera aí. O cara tá falando que o time, ele não empatou. Mas aqui, eu estou analisando um time qualquer. Eu estou analisando o que pode acontecer num jogo. No jogo eu posso ter vitória, empate, derrota. Só que quando eu tenho empate, eu ganho um ponto. Quando eu tenho derrota, eu não ganho. E quando eu tenho vitória, eu tenho quem? 3 pontos. Beleza? Bom, feito isso, o que a gente pode perceber então? Certo? A gente pode perceber o seguinte: isso vai dar um total 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu não vou fazer a conta, evidente. Eu vou deixar isso aqui como 3 elevado à sexta. Tá? Então isso vai funcionar como se fosse o número de casos possíveis. Eu tenho 3 elevado à sexta. Qualquer time vai ter que encarar uma situação desse tipo. Show? Muito bem. Agora vamos analisar o que precisa acontecer para esse cara fechar 12 pontos. Certo? Ele vai jogar 6 vezes. Isso aí a gente já sabe. Agora, aqui seria os casos possíveis. Quem gosta de usar aquela formulazinha? Casos possíveis. Agora os favoráveis. Agora vamos analisar aqui, ó. Eu tenho que fazer 12 pontos. Tá legal? Veja, se ele ganhasse os 6 jogos, ele iria fazer 18 pontos. Então, obviamente, ele não ganhou 6 jogos, senão ele teria que fazer 18 pontos. Bom, aí tem uma sacada aqui que fecha o problema. Fecha o problema. Como não houve, né? Como não aconteceu, ele não empatou, tá? Então ele não tem empate, logo ele não fez um ponto. Ele só faz um ponto quando ele vence. Ele não empatou, então ele não pontuou. E derrota não pontua, então esses 12 pontos, todos eles vieram de quê? De vitórias. Logo, esse cara, ele teve 12 dividido por 3. Ele teve 4 vitórias. Agora, veja bem. Se a vitória foi no primeiro jogo, foi no segundo, ou foi no quinto e no sexto, não interessa. Se ele ganhou as 4 primeiras e perdeu as 2 últimas, isso não interessa. Então qual é o meu problema? Meu problema é encaixar o quê? 4 vitórias em 6 jogos, onde a ordem não está importando aí. Né? Posso ganhar aqui, ganhar aqui, ganhar aqui, ganhar aqui, ganhei 4. As outras 2 eu perdi. Certo? Então eu tenho o quê? Uma combinação de 4, minto. Uma combinação de 6, porque eu tenho 6 jogos, onde eu tenho que
colocar 4 vitórias. 4 vezes 3 vai dar 12. Ele vai fazer os 12 pontos. Então você vai ter aqui o quê? Aplicando a fórmula. Quem quiser aplicar a fórmula, dá 6 fatorial sobre 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então isso vai dar uma quebrada aqui no fatorial de 6. 4 fatorial, 5 vezes 6. E aqui 4 fatorial, 1 vezes 2. Simplifico, dá 15. Então, eu tenho 15 maneiras que são, na verdade, deixa eu só fechar aqui e ver se está pegando ainda, senão o pessoal depois reclama. Não, está pegando sim. Aqui estão os meus casos, o quê? Favoráveis. Gente, vamos entender isso. Vamos entender isso. O que significa isso? Fazer 12 pontos, eu tenho 15 formas diferentes. Por exemplo, se ele vence aqui, perde aqui, vence aqui e vence aqui, certo? Ganhou no primeiro, ganhou no segundo, perdeu no terceiro jogo, perdeu no quarto jogo, ganhou no quinto, ganhou no sexto. Ele fez o quê? Ele fez 12 pontos. Então, serve para mim. Mas se ele tivesse perdido aqui, aqui venceu, aqui venceu, aqui venceu e aqui venceu, ele venceu 4 vezes. É isso que importa no problema. É ele vencer 4 vezes e perder o quê? E perder 2. Por quê? 4 vitórias vezes 3, 12. De quantas maneiras isso pode acontecer? De 15. Então 15 são os casos favoráveis. Tá? Logo, a probabilidade disso acontecer será 15, que são o número de casos favoráveis, divididos por 3 elevado à sexta potência. Tá certo? Bom, a resposta ficaria assim, a não ser que se você quiser uma consulta numa calculadora, aí eu tenho que usar uma calculadora. Não tem jeito. Você vai ter aqui, segundo o meu cálculo, 0,025. Vou até conferir novamente para não ter problema. Vamos calcular essa potência, né? Que potência é? Que dê 3 a 6. 3 elevado a 6. Então, 3 a sexta está no denominador. 15 dividido por 3 elevado a 6. Epa, errei aqui. Bom, depois você confere com calma aí, que eu tenho certeza que o resultado está correto. 0,0205. Depois tem mais alguma coisa. Se você quiser expressar em forma de percentual, anda com a vírgula 2 casas. Então isso vai dar aproximadamente 2%. Vou andar com a vírgula ali. Aproximadamente, tá, gente? Se aproximando. Tá legal? Então, moçada, tá aí, ó. Probleminha que eu achei legal. Tá? Usa um pouco de raciocínio lógico, um pouco de análise combinatória e para chegar finalmente à probabilidade. Não esquece de compartilhar esse vídeo e fazer um pequeno comentário, dá um like ou um dislike. Se você tem uma maneira mais fácil, manda pra gente, tá?
O importante é essa interação para ajudar o canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.